Boa tarde, pessoal, tudo bem? Nicolai, uma alegria imensa estar aqui, falar com todo mundo. E é de uma alegria enorme poder estar aqui apresentando o núcleo da consciência, né? Apresentando assim que é esse primeiro exato momento de algo que nasce com uma proposta muito linda, uma proposta de uma educação integral, para a elevação da consciência humana. A gente acredita que a consciência humana ela deve se expandir, se elevar em diversas esferas, em todas as esferas. No modelo do núcleo, nós vamos falar em 7 dimensões de elevação da consciência humana. Foram 7 anos para eu desenhar esse modelo. A primeira vez que ele me veio foi depois de uma série de processos xamânicos, de processos pessoais, de estados de transe, contatos com o Enneagrama Antigo e uma série de outras histórias. Eles começaram a ser rabiscados e veio a imagem da libélula. Eu me lembro que no mesmo dia que ela veio, meu filho tinha mais ou menos uns 2 anos, e a gente foi almoçar perto de um sítio e uma libélula roxa parou na mãozinha dele e falou: "Olha, papai." E eu falei: "O que é, filho?" Ele falou: "Olha, é a sua nova escola, papai." E tem muito tempo já que isso está acontecendo. Então hoje é um dia muito especial. A gente vai apresentar nessa Semana da Consciência as 7 dimensões, as 7 etapas da jornada da consciência nesse modelo, e também as 3 forças. Cada um de vocês que se inscreveu lá no site nucleodaconsciência.com.br acabou de receber por e-mail um modelo, um desenho da jornada da consciência, e que vai sendo explicado dia após dia, né? São 7 dias, são 7 dimensões da consciência, e no domingo, para quem se inscreveu, na semana que vem, no domingo, é lançado o nosso site, e também vocês vão receber um e-book que está sendo preparado, bem bonito, sobre as etapas da dimensão da consciência. Por que isso surge, né? Por que isso surge? Muitos anos trabalhando com o Enneagrama, trabalhando com lideranças, com cultura, com uma série de processos, sempre me instigou profundamente o trabalho que fosse feito no centro da consciência. E ao longo do tempo, interagindo em todos esses espaços, né, eu fui percebendo que existia um trabalho para ser feito no corpo, que a gente vai chamar aqui de consciência do corpo, um espiralar para cima, uma curas do nosso corpo. Se a gente for imaginar para que serve, né, o mundo sutil, o mundo invisível, ele vai descendo e se tornando cada vez mais denso em níveis inferiores. Densidade não é ruim, é só uma lei. É como se Deus quisesse cada vez ficar mais concreto. É como se Deus, e aqui usando Deus como uma licença poética, o próprio universo, a própria consciência cósmica, precisasse ficar cada vez mais denso para poder experienciar. Não basta saber, é preciso experienciar para ver a sabedoria. Não adianta eu ver uma foto de uma piscina, eu ler um livro sobre uma piscina. Eu preciso entrar naquela piscina. Eu preciso sentir aquilo para que aquilo vire aprendizagem, para que aquilo vire transformação. Da mesma forma, Deus, ou o universo cósmico, não bastava ser perfeito como ele era. Ele precisava se experimentar. Ele precisava se experimentar como ele não era. Ele precisava se experimentar, inclusive, nas dores, nas sombras, nas dificuldades, para poder de fato transcender uma experiência. Quando eu experimento aquilo que eu não sou, eu vou tomando decisões para me tornar aquilo que eu sou. Então o universo, de alguma forma, ele vai se densificando cada vez mais em todas as etapas. E o núcleo da consciência aparece como uma crença muito forte de que é necessário na humanidade como um todo a gente colocar a educação da consciência em absolutamente tudo. No corpo, no coração, na mente, na família, na consciência familiar, nas organizações como um todo, na própria relação com o planeta, com Gaia, e nossa relação com todos os seres, muito além de nós, seja com os elementais, seja com os seres espirituais, com anjos, com arcanjos, com seres de outras dimensões, que alguns vão chamar de extraterrestres, não importa. É tudo uma grande comunidade. E no núcleo da consciência, a gente vai falar para vocês em cada um desses dias sobre os 7 pontos.
A imagem que vocês receberam pelo e-mail, ela vai ter no ponto 1, e isso ao longo do tempo eu vou explicar por que está posicionado no Enneagrama antigo, no Enneagrama de processo. Tudo isso tem uma sabedoria exata, intensa. São 7 etapas de uma jornada, assim como Deus criou o mundo em 7 dias, assim como são 7 cores do arco-íris, 7 dias da semana, 7 notas musicais, até que um dó atinja o próximo dó numa oitava mais sutil e atinge o próximo dó numa oitava mais sutil. Então, assim como as notas musicais vão se tornando mais graves, mais graves, mais graves, andar após andar, 7 etapas de descida, nas 7 etapas de subida elas vão se tornando também mais sutis, mais sutis e mais sutis. Isso forma todo o espectro da consciência. Como que a gente faz, então, para colocar no centro da nossa vida a educação e a transformação da consciência? Nós vamos ter que compreender metodologias e as dimensões necessárias para esse trabalho. Eu acho que já se foi o tempo onde a gente vivia um mundo material como ele se fosse exclusivamente material. É preciso que a gente entenda e desperte que material é simplesmente uma oitava lá para baixo, uma densificação, e que isso é só um pedacinho da história. E que quando a gente vai acordando, entendendo, despertando, a gente vai permanecer em toda essa esfera. Eu posso estar aqui neste corpo, aqui agora, expressando uma das minhas múltiplas formas, assim como eu posso estar em meditação na consciência cósmica, habitando outros espaços, outros momentos, e tudo no aqui e agora. Não há exclusão no universo, não há para cima, para baixo. A educação da consciência envolve educação em todas as esferas, inclusive nas esferas laterais da educação da consciência. Então, dentro do núcleo da consciência, a gente vai trabalhar, ponto 1, como vocês vão ver no chat que vocês receberam, a consciência do corpo. Assim como tudo no universo, o nosso corpo também é uma densificação da matéria do próprio universo, da própria matéria-prima de como tudo é feito. Isso vai se condensando até formar este veículo que eu sou obrigado a emprestar a energia da própria Mãe Terra. Então, quando o céu desce e encontra com a Terra, ele se funde com a Terra em Pai e Mãe, e eu empresto para o meu espírito um veículo que nasce da própria Mãe Terra. E esse veículo que nasce do útero da Mãe, ele vai ter características da própria Mãe. E aí hoje a nossa live de hoje vai falar sobre a consciência do corpo, o primeiro ponto. E amanhã nós vamos seguir com o coração, a mente, a família, as organizações, a Gaia e a consciência cósmica no domingo, onde eu vou fechar o modelo novamente. Então eu vou abrir o espaço para entrar dentro do ponto 1 da consciência do corpo. Eu convido a vocês, a todos, depois a olharem o chat, e também na semana que vem quem se inscreveu vai receber um e-book sobre todo este modelo aí, há 7 anos sendo desenhado, muito para se desenhar ainda. Então o nosso corpo, ele como um veículo que nasce do útero da própria Mãe Terra, ele vai trazer como herança da Mãe algumas dores da Mãe, algumas bênçãos da Mãe. Ele vai obedecer a determinadas leis. A Mãe Terra, o planeta Terra, as forças da natureza, são forças absolutamente fortes, densas, energéticas. Se você olhar para o próprio corpo da Mãe Terra, esse corpo também se desenvolveu. Quando a gente olha há 5 bilhões de anos, um planeta talvez explodindo em vulcões, em confusão, matéria bruta, desordenada, absolutamente crua e desordenada. A própria Mãe Terra foi se acalmando, a própria Mãe Terra foi permitindo a presença da água depois do fogo. O fogo é aquele que transmuta e transforma, foi estabilizando a própria, foi com o longo do tempo permitindo o nascimento de outras formas de vida, vidas mais conscientes, porque na minha crença a própria pedra é uma vida consciente, a própria Terra é uma vida consciente, não são apenas os seres que respiram, como as florestas, como as bactérias que nasceram depois, e toda a evolução que a gente conhece até a nossa chegada. Então, peço desculpa, eu estou com um pouquinho de resfriado, tá, gente? Então, o próprio nosso corpo, ele evolui a partir dessa história, ele puxa esta herança.
E ele traz em si, portanto, toda essa força e todo esse caos. E assim como a própria Mãe Terra vai se acalmando para que floresça a vida, as energias em nós, as energias que formam o nosso corpo, também vão se acalmando para que entre a vida. E no caso do ser humano, vai entrar uma complexidade, porque esse corpo vai alojar também a presença de um coração, a presença de um contato mental, já que nós estamos falando de seres tricerebrais, corpo, coração e mente, fora todas as estruturas. Então, para Deus, para a vida, não bastava ser o absoluto ser, era preciso experimentar na carne, era preciso densificar e criar um corpo para o próprio universo, um corpo para a própria mãe. E o nosso corpo é a forma na qual o nosso espírito consegue experimentar dimensões mais densas. Apenas porque isso é um passeio? Claro que não. O nosso corpo não está separado do nosso espírito. São apenas camadas, assim como as notas dó vão descendo, descendo, descendo. O que nos leva a compreender que a experiência da espiritualidade é aqui e agora, neste veículo, neste corpo. Nós estamos aqui para redesenhar o planeta de forma concreta, para redesenhar o funcionamento desse corpo, dessa biologia, de forma concreta. E para isso a gente vai operar com esse veículo que sem ele a gente não ia conseguir fazer o trabalho que a gente tem para fazer. Quando a gente vai olhar para a herança que o nosso corpo recebe, né, usando o próprio conhecimento do Enneagrama, que é muito parte de mim, a gente vai falar na herança dos 3 instintos animais, ou das 3 forças da natureza. Né? A primeira força, quando a Mãe Terra se acalma e vai surgir a primeira bactéria, essa primeira bactéria que emerge num salto maior de consciência, porque ela passa a ter uma pequena consciência individual ali, ainda assim parte de um só processo de desdobramento, ela já vem com uma característica de que se eu puser fogo de um lado, ela vai tentar nadar para o outro lado. Se algum tipo de barulho ou ameaça ou vibração chegasse perto dela, ela ia tentar ir para o outro lado. Que inteligência é essa que nasce na carne e que nos preserva? E que foi indo, passada de animal para animal, de terra para terra, de planta para planta, e entrou aqui nesse corpo nosso com uma inteligência que a gente vai chamar de força da autopreservação, ou do instinto da autopreservação. Que o nosso corpo carrega, quando a gente nasce, um grito faz o bebê se contrair, né? Um barulho mais alto, a temperatura, e nós como adultos vamos tentar nos proteger, a gente vai de alguma forma ter grudado no nosso corpo esses instintos de evitar que a gente seja morto, que o nosso próprio corpo perca a sua vitalidade, a sua energia vital. E de alguma forma isso é trazido pela força do corpo. E essa é também uma força muito desgastada, como a gente vê, ela tem as suas dores. E de certa forma a gente vai herdar essas dores também. Se eu tenho uma sobrevivência muito forte, olha para uma selva, e eu, como os animais, eles têm que sentir cheiro para não morrer a cada momento, e eu vou trazer esse medo de ser devorado a todo momento e um alerta, que eu como ser humano também vou ter isso. E de alguma forma eu vou viver no mundo com uma ideia muitas vezes de escassez, com uma ideia muitas vezes de superproteção, de não confiança. São dores que eu trago muito, não tem a ver com o meu mental, eu já trago na minha proteção. Toda a força que se protege, essa é uma força ligada ao corpo, ligada à natureza, ligada à Mãe Terra. Uma segunda força da natureza, uma segunda força que nós herdamos no corpo, é a força sexual. Quando eu olho para aquela bactéria, milênios à frente, e aquele sistema de consciência emerge numa consciência mais elevada, como o próprio desdobramento do universo, eu vou ter já as primeiras células que se separam. E aí eu começo a ter a força de uma atração de uma célula e uma outra, que são como a gravidade que atrai os planetas e pum! Elas se fundem e criam uma forma de vida ainda mais complexa pela combinação. Quando eu olho para o universo como ele está estruturado, planeta, 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 a força da gravidade sustentando tudo isso e tudo sendo atraído. Que força é essa que
atrai a junção de dois corpos. E que no nosso corpo vai se manifestar no segundo chakra em especial como a força sexual, a força da criação, a força da vitalidade, a força do ataque, a força que faz a competição, a força que faz os alces baterem de frente para frente, a força que preserva o DNA, a força que na consciência baixa, e essa é uma cura que a gente precisa fazer, vai causar, por exemplo, as brigas, as violências, o ódio entre o masculino e o feminino. O ódio entre o masculino e o feminino dentro de nós, que se transmuta, se transborda para fora nas guerras entre o masculino e o feminino fora de nós. E graças a Deus, na minha opinião, a gente está num momento onde isso está aparecendo mais, através de toda a questão da violência feminina, de toda a questão das próprias dores masculinas. Né? Quando a gente nasce como homem, como eu, você já traz em você um legado de violência que você nunca escolheu. Aquilo vem de passado na carne. Essa guerra é muito antiga. E é preciso uma cura muito grande, um perdão muito grande, energético, de constelação, para que a gente dentro de nós faça o equilíbrio entre as nossas forças sexuais, energias do feminino sagrado, do masculino sagrado, para que a gente comece a polarizar, a equalizar e aí poder usar a força sexual como a força da criação, como a força da vitalidade, como a força da vida. Essa força não curada no nosso corpo causa grandes dores na humanidade. 99% do tráfego na internet é de pornografia. É muito forte isso. Quando as forças da barriga, as forças da natureza no ser humano são mais fortes que as forças do coração, o que a gente tem é um minotauro. A gente se lembra do minotauro, aquela besta grega, da mitologia grega, cabeça de touro e corpo de homem. Porque a cabeça é de touro e o corpo é de homem, houve uma inversão. A educação da consciência no corpo envolve eu conseguir colocar o meu corpo no lugar que é do corpo, que é abaixo. O cavalo é montado pela consciência humana. O dragão, como no filme Avatar, é aquele que vai tentar te matar, é montado pela tua consciência, é colado em você, e a partir da consciência do coração, da mente elevada, a consciência cósmica e todas as outras formas de consciência, a gente sim domina o dragão. E esse dragão se torna muito forte. Ou se a gente vai, como no Avatar, e domina o grande dragão da consciência coletiva, como povo, como humanidade, que de tempos em tempos a gente consegue fazer. Esse é um trabalho de cura a ser feito nas energias do nosso corpo, muito fortes. Quando eu olho para a energia da autopreservação, que eu falei agora há pouco para a gente, essa é a energia da escassez, daquele que segura o dinheiro, daquele que desconfia, do pós-guerra. Quando eu olho para o que acontece com a Europa depois da Segunda Guerra Mundial, no mundo, e com a imigração, vem aquela dor, os consteladores sabem muito bem disso, aquela dor de não ter o que comer, aquela dor de, será que eu vou passar fome? E essa dor está intrínseca, e na hora que ela está intrínseca, isso pode tomar a minha consciência mais alta, consciência do coração, consciência da mente, consciência cósmica, e eu passo a operar de forma animal e racional. Isso acontece também com a minha força sexual. E também vai acontecer com a minha terceira força do corpo, que é herdada, a força social. Quando eu pego nos animais e a consciência vai subindo, eu vou para formas de consciência mais elevadas, como por exemplo nas formigas ou nas abelhas. A formiga ou a abelha não mais vive como sendo um único corpo. Quando eu era criança eu ficava bem em dúvida. Uma vez eu perguntei para o meu pai, por que a abelha, ao picar, deixa parte do corpo dela lá? Ela vai morrer. Por que ela está fazendo isso? Não, é para salvar a colmeia, mas como assim? Isso não fazia sentido para mim. Até o momento em que eu consegui sentir no meu corpo o que é ser um só corpo com os irmãos. O que é só um só corpo com a comunidade. Um só corpo com a colmeia. Ela não está morrendo.
A colmeia está viva. Neste momento, nesse estado de conexão física e energética, a colmeia é uma só. E quando a gente vai para o quarto grau da consciência, aqui no núcleo, que é a consciência familiar, o corpo da família é um só. O corpo de uma empresa, de uma organização é um só. O corpo do planeta é um só. O corpo cósmico é um só. Assim como para as nossas células, para uma célula nossa que tem a sua vida, que tem o seu controle, dizer que existe um Nicolai lá fora seja algo muito esquisito para ela. Para um órgão, talvez não faça sentido. E muitas vezes para nós, identificados com essa forma, a gente não faz sentido. É como a célula. Será que a gente não é um corpo só? E ao mesmo tempo é completamente individual? Com certeza. Trabalhar as curas do corpo vai trabalhar diretamente a gente lidar com curas ligadas ao nosso instinto natural de autopreservação, a escassez, a falta, as dores da fome, que a gente vai se libertando não só como indivíduo, mas como família, como humanidade, desamarrando essa estrutura para contribuir na grande consciência. Quando a gente vai fazendo as nossas curas sexuais, não só como indivíduo, mas como família, como empresa, como humanidade, a gente vai desamarrando, né, a violência entre masculino e feminino dentro de nós, e a gente vai abrindo um espaço para finalmente poder assumir a força sexual. Por quantos anos a gente teve que reprimir isso? Eu gosto muito do livrinho do Prem Baba, Amar e Ser Livre, quando ele fala da energia sexual, e eu nunca tinha pensado dessa maneira na história de que, de fato, com a consciência baixa que a gente tinha, se a gente libertasse toda a nossa energia sexual naquele momento do tempo, como humanidade, a gente ia fazer grandes besteiras, grandes violências. Mas é passado o tempo. É passado o tempo. As fogueiras acabaram. Está na hora da gente curar isso dentro de nós e assumir essa vitalidade, assumir essa expressão de Deus, a própria criação. Agora, se eu não faço os trabalhos de cura dentro de mim e jogo essa energia e aceito ela, eu vou também me perder e me atropelar, porque são energias animais. Não dá para entrar na frente do cavalo e falar, cavalo, quando ele está disparado, e falar, não passa por cima de mim, ele vai passar por cima de você. É preciso entender a lidar com as energias do corpo. E não basta uma mente, você precisa curar o cavalo. Você precisa curar o cavalo. Curar as energias sociais nele. Curar a tendência ao poder. Né? Porque se a abelha resolve, de repente, virar um imperador e mandar de todas as outras por vaidade, isso acontece. Será que todos os políticos, de fato, vão para um Senado ou para uma Câmara com más intenções? Ou será que o próprio sistema, em boa parte, também leva? Será que você sabe exatamente o dia em que você se perde na sombra de poder, ou na vaidade? Ou isso vai acontecendo dia após dia? Eu não sei. Eu tendo a achar que em muitas pessoas isso vai acontecendo dia após dia. A gente não se dá conta. Quando a gente cura a nossa sombra de poder, as dores de guerra, as dores de escravidão, as dores de massacres coletivos, quando a gente atenta contra a própria humanidade dentro de nós, a gente aí sim vai ser capaz de criar, né, como Lennon dizia, a irmandade. E a irmandade é muito sagrada. E não basta falar sobre isso, gente. Eu sei que eu estou só falando sobre isso, esse é o propósito dessa história. É preciso um método de cura, é preciso um método organizado que vai te mostrar como curar essa parte, a sexual. Existem 1000 técnicas lindas que se encaixam, que vai as suas dores de preservação, as suas dores sociais. Como a gente está falando de coisas programadas no nosso corpo, não são coisas que vão ser trabalhadas na fala. A gente vai ter que entrar com técnicas de respiração, com rebirthing, com reimprints, com técnicas que falam direto com a reprogramação no reptiliano, com técnicas de dessensibilização de trauma, com EFT, com desprogramação mesmo de trauma, porque a gente vai ter que, com constelação
na base de curas mesmo, dessas heranças também. Tudo isso junto e misturado em todas as esferas. Como um sistema que no núcleo da consciência vai ser organizado pelos próximos, espero, 40, 50 anos que eu viva por aqui, ou pelas próximas centenas de anos, enquanto assumido nas múltiplas formas que devem ser assumidos, com certeza, com certeza. Seguindo, é importante sempre, assumir o nosso corpo como o veículo da nossa consciência. É o veículo da nossa experiência, é a própria consciência. Uma das práticas fundamentais nesse ponto, que é o dia dessa primeira live que é o corpo, é a presença no corpo. Os meus alunos sabem como que a gente começa todos os dias em todos os programas. Primeiro grau de presença, presença no corpo. Segundo grau de presença, presença no cardíaco, no coração. Terceiro grau de presença, presença na mente. Primeiro grau de presença, presença no corpo. Mais fácil, trazer a nossa atenção para o aqui e agora. Sentir braços, pernas, aqui. Quantas vezes nós estamos presentes no dia a dia? Eu me incluo. A gente perde presença o tempo todo. A gente se dissocia, a gente não está no corpo. É uma forma de não sentir as dores, é verdade. Ainda assim, a experiência espiritual só acontece na presença. Não há evolução da humanidade na consciência se não houver evolução da prática de presença. É preciso reeducar a humanidade inteira para praticar a presença todos os dias, como a coisa mais básica da nossa existência. É preciso reeducar todas as escolas de todas as crianças, para que no primeiro minuto de aula, de todas as aulas, pratique-se a presença. Para os professores também vale. Isso não é difícil de fazer, não custa caro, é simples, é só fazer e ponto. Claro que aqueles que vão estar na coordenação precisam passar por essa experiência. E ninguém precisa ser perfeito para isso. Você não precisa ser um mestre iluminado, não ter erros, ser alguém que caminha pelas águas e nunca comete erros. Isso, na minha opinião, atrapalha o desenvolvimento. Nós somos iguais. Se a gente entender que está todo mundo no mesmo barco, mas que é só fazer algumas coisas, a gente vai fazer. Então, a consciência do corpo, ela passa em primeiro lugar pela prática de presença. Não só nas aulas, no dia a dia, nas escolinhas, mas em toda a humanidade. Como é que a gente coloca a prática de presença nas organizações, nas famílias? Por que a família não pode ter uma disciplina para isso? Assim como tem para jantar e almoçar. Por que a gente não pode ter uma disciplina dessa na internet? Tão fácil, no aplicativo. Espiritualidade, gente, é no corpo. Espiritualidade é para baixo. Espiritualidade não é para cima. Existe uma reeducação muito, muito forte também, inerente ao corpo, que é a reeducação da respiração. Os meus amigos renascedores, respiradores, os meus amigos yogis, sabem quanto tempo isso está já presente na humanidade, não é uma sabedoria nova. Se a gente respirar por alguns segundos, a gente altera todo o nosso sistema, lógico, bioquímico, mas também da consciência e de todos os corpos. É preciso que a gente crie uma consciência de prática de respiração várias vezes por dia. Na nossa casa, na nossa família, nas nossas empresas. Assuma, não existe evolução no mundo do corpo a não ser junto com a evolução no mundo da respiração. E aí, por que a gente é preciso que a gente, como humanidade, entenda que práticas como o Tai Chi ou a Yoga ou a respiração simples, eu nem preciso, se não é a minha, acho que o meu chamado, são práticas absolutamente básicas. Não é algo que o dia que eu tiver tempo eu vou fazer. As crianças precisam aprender nos primeiros 10 minutos de aula, todos os dias, a respirar junto com a professora. Só isso. As empresas precisam parar de uma hora em hora e respirar. Nós precisamos aprender na escola, mas como adultos, a entender a nossa respiração. Que padrão produz um tipo de pensamento, e ela interfere no mental, no emocional. Que padrão interfere
no nosso coração. E por que a gente não faz isso? É difícil? Não é difícil. É fácil. A gente não parou para assumir as coisas mais simples como as mais centrais da nossa vida. E falando no ponto 9, como consciência do corpo, gente, acabou. A gente não tem mais que deixar essas coisas para trás. Chega. Não tem essa. Eu trabalho numa empresa. Gente, sou engenheiro da USP. Trabalhei nas maiores empresas do Brasil. Ah, não tem essa. Eu sou xamanismo, engenharia, empresas, família, amor, artes marciais. É tudo a mesma coisa. Tudo faz parte da experiência cósmica. Praticar a respiração como algo do dia a dia, assim como eu escovo o dente, assim como eu como. Porque eu vou ter as pessoas cuidando do corpo. Um dia alguém teve que chegar na humanidade e colocar que escovar os dentes todos os dias era importante para esse corpo. Nós conseguimos fazer isso. O homem lá de 1000 anos atrás não fazia isso. Será que a gente não consegue fazer isso com a respiração? Consegue. Cada um de vocês com o celular na mão, começa o movimento agora. É rede, não precisa de ninguém, não precisa de autorização de ninguém. Encontra renascedores, encontra os pontos de yoga, começa movimentos. Está na mão de todo mundo, é descentralizado, graças a Deus. Reeducar a respiração, reeducar a prática de presença, né? Reeducar todos os bloqueios, né? Fazer as curas do nosso corpo necessárias, para que o nosso corpo de novo assuma força e poder. Não é possível também que o ser humano ainda tem medo do próprio poder do corpo. Então muitas pessoas, no Enneagrama a gente conhece muito isso no ponto 9, fogem da força do corpo de medo, né? Como a Terra 5 bilhões de anos atrás estava lá explodindo. Vai que essa fúria toda desse dragão vem em mim. Mas, gente, essa fúria é nossa força, é uma bênção. A gente só vai poder pegar aquilo que está atrapalhando o nosso caminho, de assumir esse planeta como nosso, sem interferência negra nenhuma, né? Se a gente pegar no pescoço também. Não é só respirar também. É preciso lutar, é preciso ser forte, é preciso estar encarnado, é preciso estar com a terra firme. Ninguém vai largar a mão tão rápido assim. Então, ao curar o meu corpo, ao curar as minhas questões com a raiva, ao curar as minhas questões com a sexualidade, ao curar todas as travas, ao assumir, ao praticar a presença, eu também vou praticar aterramento, enraizamento. Os meus alunos sabem o quanto a gente pratica enraizamento até o centro da terra, bate o pé no tambor com música xamânica e fica forte, puxa o dragão. Esse dragão, na presença de uma consciência, de um coração amoroso e curado, de uma mente que sabe a direção, faz o que a gente tem que fazer. Faz parte da cura do nosso corpo, a nossa cura da relação com essa força. E lembrando que a cura do nosso corpo não é só o nosso corpo, mas o nosso coração também tem um corpo, né? O nosso coração espiritual também se densificou e acaba tendo uma representação somática e uma ligação, como tudo em nós. A nossa mente também se densifica e forma um cérebro, não como criador das coisas, mas como transformador da consciência. Aí eu agradeço muito a física quântica moderna, né, o Amit, por explicar sobre a causação descendente, a Rupert Sheldrake, para falar sobre os campos morfogenéticos. E, de fato, né, o cérebro como um transformador. Claro que se eu fizer uma ressonância, eu vou ver lá no cérebro, mas eu também vou ver em todos os corpos sutis. Então, a reeducação do nosso corpo família, o nosso corpo empresa, o nosso corpo Gaia, a própria mãe, a planeta, as florestas que estão queimando, é o corpo da nossa mãe. O corpo que não consegue respirar de calor. E a gente se desconectou dele. E lá no sábado a gente vai falar da consciência de Gaia. Como a gente se desconecta daquilo de onde a gente nasce. No meu livro, Anjo Líder, que alguns de vocês viram, o Mário é o personagem central. Quando ele é convidado pelo anjo a fazer as projeções astrais, para fazer o processo de cura espiritual dele,
o anjo diz para ele: eu não consigo fazer isso, você precisa primeiro curar partes do seu corpo. E o anjo vai dar toda uma alimentação nova para ele. Eu parei de comer carne vermelha já são 15 anos. Não porque isso é certo ou errado, não existe certo ou errado. Existem escolhas da consciência e existem efeitos no corpo físico. Ele fica mais denso, mais sutil, dependendo do trabalho que você quiser fazer. Hoje, falando um pouco sobre essa questão da consciência do corpo do alimento, será que se a gente, há muitos anos atrás, mais ou menos uns 13, fui dar uma consultoria numa das empresas, acredito que foi na Perdigão, não me lembro, faz tempo. E os trainees, né, que iam ser treinados por mim, eles tinham que, na primeira semana, para conhecer a empresa, eles precisavam ir até o frigorífico, o local que é o abatedouro, e de fato matar lá os bichos todos. E muitos deles pararam, né, consciência, será que a gente ainda comeria carne se a gente tivesse que matar o nosso próprio bicho, tirar o sangue dele? Talvez sim, talvez não. De novo, não está certo nem errado. Mas foi tirada a parte da nossa consciência. Eu brinco, eu passo com meus filhos pelo frango assado aqui na Ayrton Senna. O franguinho é tão bonitinho, né? Ele tem lá uma gravatinha, tá? Parece um amiguinho, né? Só que ele fica debolado. Então, assim, não tem nada de errado com isso. Só que se a gente expandir a consciência, tirar as vendas, ver as coisas como elas são. Lembra no Avatar? Ela sacrifica um animal para comer e faz uma reverência à alma dele. E existe um dos livros do Ken Wilber, que ele fala que o animal, se isso é feito, ele se entrega de forma espiritual, como se ele estivesse se entregando a um Deus. Então, de novo, não tem nada de certo ou errado, existe consciência. Consciência do que a gente come, consciência do que a gente planta, consciência do que a gente respira, consciência de que o nosso corpo é a união do céu na terra. E quanto mais puro, quanto mais os elementos dele estiverem puros, mais essa mãe consegue dar forma a um espelho maior do céu. Um espelho maior do céu. Isso é um pouco do que eu tenho para falar hoje no ponto 1, na live 1, que é a live da consciência do corpo. Tem muito mais pela frente, gente. Esse modelo está sendo criado e desenhado e vem em visões e sonhos e trabalho há mais de 7 anos. E ele vai ser integrado ponto a ponto aí pelos próximos anos e décadas. E eu queria saudar todos os amigos que trabalham com as curas do corpo. Todas as formas, a alimentação, a respiração, a yoga, a massagem e todas as formas que talvez eu esteja me esquecendo. E também com as forças dos instintos, né, a cura dos traumas todos ligados ao nosso cérebro reptiliano, a Rô, a todos os xamãs e a todas as nossas curas do corpo, que seja amado, que a gente desenvolva o amor pelo nosso corpo físico. A gente aprenda a reverenciá-lo como veículo da experiência de Deus. E convidar vocês para amanhã, às 3 horas da tarde, a gente vai passar para o segundo ponto, que é a consciência do cardíaco, consciência do coração. Lembrando que todo mundo que se inscrever, vale a pena convidar o povo todo ainda, vai receber um e-book na semana que vem, que vai ser preparado sobre toda essa história. No dia 13, que é a nossa live sobre consciência cósmica, número 7, e vai falar sobre a nossa relação interdimensional, vai ser lançado também o nosso site, que lá é temporário ainda, em fevereiro, ele vai ainda 2020 para um outro espaço. E eu sou muito grato a todos vocês, que eu conheço muitos alunos, que vocês possam estar comigo. Sempre dá um frio na barriga muito grande você entrar nesse nível de verdade na fala, entrar nesse nível de exposição, entrar nesse nível de realidade e começar uma nova história em cima de uma história que já foi tão linda. Então, no www.nucleodaconsciência.com.br dá para se inscrever. Vocês já receberam por e-mail o chart da Jornada da Consciência. Vamos nesses 7 dias, às 3 horas da tarde, e na semana, no domingo, depois do último, nosso site vai ao ar. A gente convida oficialmente a inauguração da Escola Nova, Núcleo da Consciência,
que vai operar em conjunto com a Sociedade Brasileira de Enneagrama. Também vocês vão saber como está lá. O Núcleo da Consciência não nasce para trabalhar sozinho, ele vai abrir espaço para que outras pessoas se tornem multiplicadores dele. Ele nasce para ser rede, ele nasce para ser cósmico. E um grande beijo para todo mundo. Espero que tenha dado certo a live, a primeira aqui no Instagram e no Núcleo da Consciência, no YouTube do Núcleo da Consciência, no Instagram do Nicolai. A gente se vê em breve. Um grande beijo no coração e fiquem com Deus, gente. Que a gente possa fazer algo que honre o nosso corpo hoje e que eu convido a cada um que se sente à vontade a usar o celular que está na tua mão e fazer alguma coisa que mude a disciplina em relação ao corpo, à respiração e à presença já. Não tem nada segurando. Beijo, coração.